Fala pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o PLCR11, o plural. Se vocês observarem, faz pouca diferença de tempo entre o último vídeo e esse, é porque eu estou adequando o canal aqui, alguns relatórios que saem primeiro, para não ir acumulando muito para o final. E o PLCR é um dos que soltam no começo do mês, então para até fazer jus à velocidade que a gestora coloca. Então, mais um mês acompanhando o PLCR, que inclusive até no vídeo passado eu te expliquei a questão do destravamento de inflação acruada. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre inflação acruada. Se você não sabe o que é só colocar inflação acruada que você vai achar. Então, um vídeo agora do PLCR, o plural, que é um fundo de recebíveis agora de junho de 24. Reduziu o número de CRI, ele tinha 45, foi para 44. Caiu o rendimento, como era esperado. Inclusive, eu até comentei isso no relatório passado, até porque ele é muito parecido com o CRE, por exemplo, que ainda usa M3 e M2 de resultado. Então, março ainda entrou na apuração do resultado. E como ele tem praticamente 67% IPCA, então faz uma grande diferença. E 32% CDI, inclusive com a própria queda da Selic, e obviamente manteve, né, mas ainda pega o resultado das quedas da Selic, então isso impacta no fundo. Se vocês observarem a taxa de aquisição dele, que é o que eu comentei o mês passado, é muito difícil o fundo girar a carteira, ainda mais com essa taxa de marcação hoje, praticamente IPCA 9, CDI mais 2,76. Então em junho eles seguiram com a estratégia de alocação de risco em obra, que foi aquele São Benedito mês passado, São Benedito, agora eu não lembro de cabeça, que eles falam de risco, mas é um CDI mais 3, né? Esse aqui já é um pouquinho mais arriscado, em termos de indexador, que é 1% do PL no CRI Viver, que embora ele tenha liquidação agora para a primeira semana de julho, em tese, já até liquidou, se a gente for ver, já até liquidou, IPCA mais 12,68 aqui sim, ele tem um spread considerável, porém, o que me chamou a atenção é um spread desse tamanho com LTV baixíssimo, né, se a gente for ver. Eles até colocam aqui, o spread atrativo com baixo LTV, ou seja, a garantia, ela praticamente paga 2 vezes o valor da dívida. Então é bem interessante essa movimentação que o fundo fez. A baixa exposição do fundo ao segmento corroborem para elevar a rentabilidade do fundo, mantendo o risco em patamares adequados. Ok, boa movimentação. Tiveram um pré-pagamento de uma operação da Conx, que compõe apenas 0,1% do PL, reduzimos marginalmente a exposição do CRI LAR e aumentamos a alocação do CRI ALUS, e com essas movimentações, incluindo a aquisição do CRI Viver, o fundo está alocado em 90%, ou seja, ainda tem 10% de caixa. Aqui é a questão do IPCA, que de fato eles ainda têm, eles falam da questão do maio 46, junho, julho 29 e 23, então como fevereiro março ainda entrou, por isso do resultado menor. Aqui a 67, como a gente já falou, 67% IPCA, com spread médio e marcada a mercado a 8,95, 2,25 acima do NTNB e 32% do portfólio em CDI. E aqui um ponto que aí até justifica a queda da inflação, a queda do resultado o mês passado ele tinha, deixa eu pegar aqui só para vocês verem o quanto que ele tinha de resultado acumulado, que agora PLCR11, eu não vou lembrar de cabeça quanto que ele tinha de resultado acumulado. Deixa eu pegar aqui, que é o relatório do mês passado. Se a gente pegar aqui, ó, ele tinha aqui, ó, 0,10 de resultado acumulado. Então ele usou esse 0,10 e ainda, eu acabei fechando aqui, e ainda conseguiu usar uma parte de inflação acruada por causa desse destravamento que ele recebeu, da venda que ele teve ali, da quitação do CRI. Olha só, ele tinha 0,41 de inflação retida, agora ele está com 0,34, que teve esse pré-pagamento aqui do Congress. Então, lembra o que eu falei para vocês, a inflação acruada, ela só é destravada quando o fundo faz giro, quando ele vende o CRI, porque o CRI, a inflação, ela acumula, ela corrige o saldo devedor, então ela fica acumulando no saldo devedor, e como o fundo não vende esse CRI, em tese ele fica com ela acruada, que é o que eu explico no vídeo. Então, ele conseguiu uma parte aqui, inclusive até para poder fazer o pagamento do fundo. Se a gente for ver, até eu comentei isso do mês passado, né, que o rendimento vinha caindo e continua caindo, né? Mas eu acredito que ele chegou no limite dele. Embora
ele não tem, ele precisa que março suma do resultado para ele poder começar a voltar a aumentar os rendimentos. Então a gente pode ver o resultado comparado com os meses anteriores. O mês passado está menor, mas próximo, mas não em comparação a abril, sim, quase 1 milhão aqui de diferença. Então, olha só, o fundo ele ainda teve um lucro menor do que o distribuidor, ele precisou usar aquela reserva acumulada e a parte da distribuição, então ele está zerado de reserva, tendo somente aquela parte de acruada. Para ele soltar, ele precisa vender, destravar a CRI, então não tem muito o que ele fazer. Inclusive, eu até cheguei a comentar, né, como é que ele destrava um CRI e PCA mais 3,88. É difícil. Então, pessoal, é isso. Não tem muito mais o que falar, o fundo é redondinho, mas você tem que entender que ele está fazendo esses movimentos, inclusive, para tentar melhorar o próprio retorno do fundo. Que ele fala, né, que ele está aumentando o risco do fundo para poder trazer mais retorno, obviamente. Vamos ver como é que vai ser o efeito dessa movimentação que ele fez, que foi de curtíssimo prazo, né, desse CRI do Viver. Vamos ver qual que vai ser o resultado, a gente consegue ver isso no próximo mês. Beleza? Continua ainda com um pouco de ainda está com deságio, né, em relação à cota patrimonial, mas é pouca coisa. Se a gente for ver, hoje a cota patrimonial dele é 90,89 e ele está negociado 85. Então pouca coisa, até melhorou um pouco em relação ao mês passado. Beleza, pessoal? Então mais um mês aí acompanhando o PLCR. Espero vocês no próximo vídeo.